Quando Nietzsche escreveu Deus está morto e nós o matamos, ele não estava apenas atacando a religião, ele estava descrevendo um fenômeno, a perda de sentido que marca a modernidade que nós vivemos hoje. A morte de Deus aqui significa o colapso dos antigos valores que até então sustentavam a vida. O resultado desse Deus está morto, portanto, é o niilismo, essa sensação de que tudo é possível, mas nada tem fundamento. Porque hoje em dia, nenhum valor é absoluto, nenhuma direção é segura. Se Deus não existe, tudo é permitido. E isso tem efeitos muito concretos nos nossos tempos líquidos, como diria Bauman. Hoje, a gente vê pessoas perdidas diante do excesso de liberdade, sem saber o que comer, sem saber o que vestir, sem saber no que acreditar, sem saber como educar os seus filhos, o que esperar dos relacionamentos, né? Como definir o que é certo ou errado na vida privada. Cada um vira responsável por criar o próprio caminho. Mas tem que ser uma criação sem mapa, sem norte, sem alicerce. E é nesse cenário que Nietzsche vai fazer sua proposta mais radical. Ele vai dizer: talvez essa perda de Deus seja uma chance. Talvez sem Deus o ser humano ele possa, enfim, criar os seus próprios valores e não mais seguir os estabelecidos. E essa é a aposta filosófica mais ousada da modernidade. Nietzsche, ele não vai negar o vazio. Ele vai olhar para o vazio, ele vai encarar esse vazio. Ele vai responder: cabe a nós sustentar esse vazio, sem cair no desespero. Cabe a nós inventar, portanto, o sentido onde antes havia mandamentos. É isso que Nietzsche vai chamar do além-homem, aquele que não herda, mas cria, que afirma a vida mesmo sem garantias. O homem que precisa ser inventado, portanto. O verdadeiro homem ainda precisa ser inventado, criar os seus valores, vai anunciar Nietzsche em seu Zaratustra. Mas será que isso é possível? E é aí que entra Dostoiévski, com um olhar completamente diferente de Nietzsche. Ele também previu e viu antes de Nietzsche, porque ele é um filósofo anterior ao filósofo alemão, hein? Ele também viu a queda dos antigos valores. Ele também percebeu o niilismo crescendo nas almas modernas. O niilismo, a falta de sentido e estrutura da morte de Deus. Mas o que ele viu com esse acontecimento não foi liberdade, foi desorientação, sofrimento e crueldade. Seus principais romances, se a gente pegar Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Nota de Subsolo, O Idiota, Dostoiévski vai mostrar personagens que viveram na pele essa ausência de sentido, essa transição de um mundo marcado por um Deus que tinha e ditava uma moral e ética de vida por um mundo sem sentido e completamente livre. E o que aparece ali, nos seus personagens, não é exatamente uma criação de novos valores, é o desespero, a vontade de poder individual, a busca por uma autoridade a qualquer custo que nos guie. Dostoiévski ele vai construir vários personagens que, diante do colapso da fé ou da perda de sentido, não criam, portanto, os novos valores, mas mergulham no niilismo, no ressentimento e na entrega a figuras ou ideias que resolvam, entre aspas, essa angústia. A angústia existencial por estar só no mundo. Para Dostoiévski, portanto, o ser humano não suporta viver sem algo que o transcenda. Ele não suporta viver sem um Deus. Ele não consegue, como Nietzsche diz, criar seus próprios valores. Para Dostoiévski, o ser humano ele precisa de fé. Não necessariamente religiosa, mas simbólica. Algo acima do ego que passe uma estrutura. Um ideal que organize a experiência. E quando isso se perde, segundo o filósofo, o ser humano ele não se torna livre. Ele se torna vulnerável e desprotegido. Ele se torna um animal completamente solitário, acuado, que quando vulnerável escuta qualquer voz firme que diga: vamos por aqui, que guie. Qualquer Jordan Peterson da vida
que diga com um terno bonito e com um tom de autoridade forte o que tem que ser feito, né? Arrume sua cama, arrume sua postura e tudo vai dar certo. E você encontrará propósito e sucesso na vida. Hum? Mas antes me siga nas redes sociais. Mas antes faça o meu curso. Descubra o sentido da vida, mas no meu curso, não na minha palestra motivacional, com suaves parcelas de 12 vezes sem juros. Hã? Porque é aí, segundo Dostoiévski, que surgem os ídolos modernos. É aí que surgem Deus substituto. Nesse vácuo deixado de falta de sentido, surgem deuses substitutos, aos quais Dostoiévski se referia. Pode ser o governante populista, né? Aquele que promete soluções fáceis, ou que passa uma autoridade firme, paterna. Pode ser o influenciador que promete a fórmula da felicidade na vida. Pode ser o coach que vai ensinar como é que você vai prosperar na carreira e ficar rico. Pode ser inclusive a ciência dizendo quais os hábitos que você tem que ter diários, né? Como estruturar sua rotina para ter uma maior saúde e viver mais tempo e não morrer jovem, né? Ou durar 200 anos. Enfim, a ideologia que oferecer respostas prontas. Qualquer um que vender bem a ideia de amparo existencial e passar confiança, qualquer tipo de Pablo Marçal que tiver por aí e embrulhar bem esse pacote para presente, vai cativar esse ser humano nu e frágil. Nu e frágil porque estamos carentes de uma proteção divina, alguém que nos oriente e guia valores morais e éticos que se perderam no tempo. Porque, segundo Dostoiévski, o ser humano tem essa sede de orientação e amparo. Nós não toleramos ficar só no mundo, sozinhos. Agora, claro, alguém pode parar e dizer, mas o Deus antigo, Fernando, também era uma forma de controle. A igreja, por exemplo, católica, usava e usa o medo, a culpa e a salvação como instrumentos de dominação. Nietzsche fez essa crítica, com razão. A moral cristã, em muitos momentos, ela foi usada para oprimir, para normatizar, para limitar a vida. Mas ainda assim, havia ali uma estrutura simbólica que apontava para algo acima ou além do indivíduo, fora dele, mesmo quando distorcido pelo poder. O Deus cristão ainda trazia e traz valores estáveis, como amor ao próximo, compaixão, humildade, responsabilidade diante da dor, da morte. Essa é uma moral que exige uma transformação interior, uma moral que exige uma doação ética, não apenas uma obediência externa. Esses lugares e objetos sagrados, eles funcionavam antigamente como o centro do mundo, como uma âncora do ser humano, segundo Dostoiévski. É ali que o ser humano organizava sua vida, seu espaço e sua moral. Porque vejam, em um lugar em que tudo muda, em que tudo é fluido, é necessário termos um ponto estático de referência a qual se guiar e se segurar, como uma espécie de farol em alto mar. Podemos usar essa analogia. Acontece que os novos ídolos, os novos deuses, eles não pedem esse tipo de reflexão, eles pedem adesão. Eles não te fazem pensar, refletir sobre tua ética, tua moral. Eles não exigem esforço interior nem compromisso com se tornar alguém melhor. Eles só exigem engajamento. Eles não falam da interioridade, eles falam da imagem, do ego, do narcisismo. A fé foi substituída pela performance, o sagrado pelo profano e o valor pelo like, pelo algoritmo, pelo apelo fácil, aquilo que vende. O que importa é aquilo que funciona, que vende. Hã? O que prende a atenção do telespectador durante 30 segundos nas redes sociais, no Stories. E aí vale tudo, desde que gere engajamento. E o mais perigoso disso tudo é que isso acontece sobre a aparência de liberdade, mas no fundo é só uma nova forma de servidão. Só que agora sem transcendência,
sem responsabilidade, sem profundidade. E tem mais. Quando já não existe um Deus ou um sentido coletivo compartilhado, a tendência é que cada um se volte cada vez mais para si. Sem esse eixo comum, comunitário, a vida deixa de ser comunidade. Ela vira disputa individual, cada um por si, cada um tentando vencer, prosperar, mostrar que deu certo, mostrar que é melhor que o outro. Vivemos em tempos do ego e do narcisismo em massa. A ética, ela se dissolve e entra em cena uma era de autoafirmação sem limites, em que o outro, ele não é um irmão, ele é concorrência, e a liberdade se transforma em isolamento. Para ilustrar essa disputa entre Nietzsche e Dostoiévski, em que o filósofo alemão diz: olha, nós temos que superar o homem e cada um agora é responsável por criar os seus próprios valores, já que não existe mais nenhum. E o filósofo russo Dostoiévski diz: o ser humano não é capaz de fazer isso. No ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, ele precisa de alguém que o oriente como uma âncora. Para ilustrar esse ponto, tem uma cena que resume muito bem essa explicação que estamos dando aqui nessa fala de hoje. Como para Dostoiévski, a falta de sentido total da vida faz com que a gente busque amparo em alguém que nos diga o que fazer. Mesmo que a gente ache que está criando nossos próprios valores, a gente está, na verdade, correndo atrás de alguém que nos diga o que fazer. Essa cena é uma cena de humor do filme Monty Python, A Vida de Brian. Aqui o personagem principal, que é o Brian, ele é confundido pelo público geral como o novo Messias, e as pessoas começam a seguir esse Messias. E a partir daí as pessoas começam a tratar ele como se ele tivesse todas as respostas. Por favor, Brian, nos diga como viver. Então tem um diálogo entre o Brian e a multidão que expressa exatamente o ponto que estamos discutindo e que Dostoiévski tensiona. Vamos assisti-lo. Please, please, please listen. I've got one or two things to say. Look, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourselves. You're all individuals. Yes, we're all individuals. You're all different. Yes, we are all different. I'm not. Shh. You all got to work it out for yourselves. Yes, we've got to work it out for ourselves. Exactly. No, that's the point. Don't let anyone tell you what to do. Otherwise, oh no! That's enough. Oh, yes, it was. Oh, no, it wasn't. Now, stop that and go away. E então, pessoal, quem estava certo? Nietzsche, com a sua aposta na potência criadora do ser humano, mesmo após a morte de Deus, acreditando que todo ser humano pode forjar seus próprios valores por conta própria em um mundo sem sentido, em um mundo niilista, cada um agora é responsável por si. O Dostoiévski, com temor de que, diante desse vazio, diante de total falta de sentido da existência, o ser humano tende a buscar qualquer falso Deus que o acolha, que passe segurança. Porque o ser humano precisa ser guiado, protegido, sustentado por um sentido maior. E que ele, ser humano, precisa de uma referência fora de si, algo estável. Entre a liberdade radical de Nietzsche e a necessidade de orientação apontada por Dostoiévski, qual dessas visões mais se aproxima da natureza humana?